vamos continuar nossos estudos, ok? Vamos lá. Operações fundamentais. Quais são as operações fundamentais? Nós temos o quê? A adição, subtração, multiplicação e a divisão. Aqui nós temos uma continha de adição, tá? Que o nome dessa operação é adição. Continha de mais, onde nós temos aqui, ó, o sinal de mais. Essas palavrinhas aqui ao lado são os termos da adição. Quais são os termos da adição? Parcela, parcela, soma ou total. Esse número é a primeira parcela. Esse segundo número, a segunda parcela. E o resultado vai ser chamado de soma ou total. Na subtração, nós temos os termos chamados minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Na multiplicação, nós temos os termos chamados como multiplicando, multiplicador e produto. Na divisão, dividendo, divisor, quociente e resto. Prova real. Vamos lá relembrar. Temos uma continha aqui de adição e a prova real dela será feita como? Será feita com uma subtração. Você vai pegar o resultado, colocar em cima, tá certo? E aqui, que é mais 696, aqui você vai colocar menos 696. Vai fazer a continha de subtração. E o resultado, se der a mesma coisa que está aqui em cima, sua conta aqui está correta, tá bom? E na subtração, você vai fazer a subtração, pega o resultado, coloca em cima, tá certo? Se aqui é menos 387, aqui você vai colocar mais 387. E se o resultado dessa continha aqui for o mesmo número que está aqui em cima, então esse resultado está correto, tá bom? Propriedade da adição, vamos relembrar. Quais são as propriedades? A propriedade comutativa é aquela que troca de lugar. Se nós temos 9 mais 6, você vai colocar como? 6 mais 9. Quem estava primeiro ficou por último e quem estava por último ficou primeiro. A próxima propriedade é a fechamento, uma continha normal, somando duas parcelas. Aqui eu tenho a primeira parcela somada com a segunda parcela. Somei duas parcelas, então a propriedade é chamada de fechamento. Elemento neutro, somar a parcela com o zero. Se eu tenho um número somando com o zero, ali nós teremos a propriedade chamada elemento neutro. E nós temos a propriedade chamada associativa. Vai somar mais de duas parcelas e pode aparecer o parêntese. Então, nesse caso aqui, eu tenho a primeira parcela, segunda, terceira. Então, são mais de duas. E nesse caso, ainda apareceu o quê? O parêntese. Pode ter parêntese, como não pode aparecer, tá certo? Tanto faz aparecer como não aparecer. Você vai saber quando tiver mais de duas parcelas, que eu tenho a primeira, a segunda, a terceira parcela. Então, ela é associativa. Os triângulos, vamos lá revisar. Quais são os tipos de triângulo? Triângulo equilátero, onde nós temos três lados iguais, de mesmo tamanho. O triângulo isósceles, onde tem apenas dois lados de mesmo tamanho e um diferente. E o triângulo escaleno, que nós temos três lados de medidas diferentes, tá? Classificação dos polígonos de acordo com a quantidade de lados. Se o polígono tiver três lados, ele vai ser chamado de triângulos. Aí aqui nós temos alguns exemplos. Ó, 1, 2, 3 lados. Quando nós tivermos um polígono com 4 lados, ele vai ser chamado de quadrilátero. E aqui nós temos alguns exemplos. Se ele tiver 5 lados, ele vai ser chamado de pentágono. E se tiver 6 lados, ele vai ser chamado de hexágono. E aqui nós temos alguns exemplos. Se tiver 7 lados, vai ser chamado de heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágonos, tá certo?
Bons estudos e até a nossa próxima aula. Beijos!